Olá, olá, não me toque, olá Brasil! Sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do Além da Sessão, o podcast da Câmara de Vereadores, onde a gente conta boas histórias, discute temas importantes e dá voz para quem faz a diferença. Hoje, no nosso quarto episódio do Além da Sessão, com certeza esse é um episódio muito especial. Hoje a gente está recebendo aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico, Agropecuária e Lazer, Paulo Júnior Gomes da Silva, o Paulinho, como todo mundo conhece, e junto com o Paulinho, a veterinária do município, Grace Gerck Van Hill. Muito bom dia, Paulinho. Muito bom dia, Grace. Prazer estar aqui para trazer alguns esclarecimentos para a população do nosso município. Show de bola. Muito bom dia aos colegas, Matheus, colegas que estão aqui nos acompanhando, a Grace. Então é isso aí. Realmente todas as atividades do nosso município têm sua importância e sim, o tema de hoje que você traz e propõe para nós também é de suma importância pelo fato de ser um tema delicado, um tema que envolve muitas pessoas, então a gente pode estar tratando sobre ele no decorrer dos próximos minutos aí contigo. Show de bola. Então, a gente vai falar sobre o Abril Laranja e a caminhada mais especificamente, mas eu quero falar também sobre o dia a dia de vocês na secretaria e lá na sua clínica. A senhora tem uma clínica? Como é que funciona? Eu trabalho com clínica de cães e gatos já há 14 anos no município. Uhum. E aí agora, a partir de dezembro, surgiu o convite, né, a oportunidade de poder trabalhar junto da prefeitura também. Tanto na questão de bem-estar animal, quanto na parte de fiscalização, né, das agroindústrias. Esse é o meu trabalho atualmente com a prefeitura. Muito legal. Como é que tá sendo? Então, é muito gostoso trabalhar com esse prefeito. A gente consegue agregar, né, valor no nosso serviço, ajudar pessoas e resolver alguns problemas pertinentes, né, da população. Eu estou gostando muito. Show de bola. E Paulinho, qual que é a tua atuação nessa área da causa animal, assim, no geral? Perfeito. Bom, dentro da nossa secretaria, que envolve a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a parte da agricultura, onde tem um departamento da inspeção municipal, que é o setor onde a Grace está inserida, que trabalha então essa questão do bem-estar animal. Nós temos também, obviamente, o esporte, a cultura, o turismo, o meio ambiente, outros departamentos dentro da secretaria, mas especificamente falando desse, ele está inserido dentro do departamento então da agricultura, tá? Então, onde a gente capta as demandas, que são, vale frisar para vocês aqui, são diárias. Então, nós temos várias demandas diárias aí, umas urgentes, outras não tão urgentes, mas a gente procura atender. Para nós, claro que, como a gente entrou há 4 anos na gestão, a gente teve pessoas que também do meio público que se inseriram na causa animal. Então, o município, tanto via Câmara de Vereadores como Executivo, olhou para esse item causa animal, né? Então, está se dando um olhar bastante forte nos últimos tempos em relação à causa animal. Então, a gente vê a própria evolução do investimento nessa causa nos últimos anos. Eu até ia pedir, a questão da causa animal, ela veio com a gestão, a nossa gestão? Ou ela já tinha antes? O senhor tem conhecimento disso? Na verdade ela já tinha, só, a gente de anos anteriores a gente não tem muitos dados, a gente recebe, quando assumiu a gestão, a gente recebeu o orçamento de 2020, né? Então, onde a gente investiu em 21, valor de R$21 mil, né? Então, sim, tem, porque é uma causa de saúde, né, Grace? A questão animal é uma causa sanitária, é de saúde, né? Então, tem que, de uma forma ou outra, tem que ter esses cuidados. A gente sabe que em tempos outrora, os voluntários, né, o pessoal que ajuda, que colabora na causa animal em maior número. Infelizmente, esse número diminuiu bastante. Hoje tem poucas pessoas fazendo esse trabalho. Está sendo bem pesado, inclusive, para essas pessoas. Então, lá em 21, por exemplo, nós atendemos 35 animais, somando aí castrações e atendimentos variados, como cirurgias ou mordida tem vários casos, por exemplo, mordida de cobra, por exemplo, Sim. atropelamentos, essas coisas todas. E a gente foi subindo de degrau, né, Matheus? 2022 a gente chegou a 236 animais. Então você sai de 35 para 236. 2023 a gente 226 animais, então mantemos um equilíbrio aí, tá? E o ano passado, 2024, a gente atendeu
455 animais, somando essas demandas, tanto quanto castrações e atendimentos variados. Então, isso, consequentemente, o valor também aumenta. Então, a gente, sim, está olhando, aumentou bastante as demandas, né? Eles têm aumentado várias, a gente vai estar dissertando daqui a pouco sobre isso, mas por que aumentou? Porque nós estamos olhando para essa causa e realmente as demandas estão aumentando bastante. E Grace, qual que é o teu papel nesses atendimentos? Eu não faço atendimento clínico desses animais. O meu trabalho é mais burocrático, administrativo e de fiscalização e notificação. Tá? Nós temos as clínicas que são credenciadas pela prefeitura que prestam esses atendimentos para nós. Atualmente nós temos 2 clínicas credenciadas no município e uma fora do município. Os atendimentos, a gente tem o atendimento clínico de animais de rua em situação de emergência, tá? A gente contempla os animais de rua. E também a gente faz as castrações. Também são contemplados animais em situação de rua, tá? Animais que não são encaminhados através dos protetores independentes, é feita uma triagem também, alguns que estão no lar temporários. E também a gente contempla as castrações para animais que estão, de pessoas de baixa renda, que estão no cadastro único. São os que a gente consegue atualmente, com a verba que a gente tem anual, né, contemplar. Gostaríamos de ter muito mais verba para fazer muito mais, mas a gente tem que fazer uma triagem, né, de quais as pessoas serão beneficiadas com os nossos programas. Porque não dá pra atender todo mundo também, né? Isso é uma situação um quanto delicada, né, Matheus? A gente, quando entra nesse assunto de quantas pessoas, quem são, a gente precisa ter um crivo, né? Precisa ter critérios, né? E aí é natural que você comece com animais de rua, que são mais vulneráveis, que esses animais vão estar procriando com o decorrer do tempo. Então, a gente precisa tentar diminuindo essa população de rua. E a diminuição, não tenha dúvida, é via castração de animais, né? Sim. Então, a gente precisa fazer esse trabalho aí. E, obviamente, a gente vai subindo a régua, né? Bom, daí as pessoas de mais baixa renda, que estão no cadastro único, né? Então, todas essas situações. A gente pede, inclusive, né, Grace, compreensão do pessoal, porque não tem como nós estar atendendo todos os pedidos e nós temos que ter critérios e gradativo isso. Outro critério que nós temos também que a castração é para fêmeas, cadelas e gatas fêmeas, porque o programa é muito mais efetivo quando a gente consegue esterilizar as fêmeas e não os machos. Então, machos são questões especiais, eventualmente a gente abre alguma exceção, mas aí a gente sempre faz, né, um julgamento, verifica a situação de vulnerabilidade para fazer. Então, a nossa lista lá, nós temos uma lista de espera, né, que é organizada por ordem de inscrição, mas a gente tem alguns critérios básicos, como estar inscrito no cadastro único e ser fêmeas, né, para a gente poder fazer a esterilização. Todos esses animais que são castrados, eles recebem um número de microchip, onde é feito um cadastro do tutor, e a partir dali ele tem que manter esse animal nas condições adequadas. Ele não pode estar em situação de rua, né, tem que estar bem alimentado, ter um abrigo adequado, né? A gente faz algumas verificações dessas situações também. Sim. Porque eles recebem um microchip e a partir disso a gente tem, né, como fazer a identificação do animal. O animal que passou pelo atendimento da prefeitura, ele recebe um número de microchip também no plantado. E então a castração, ela é a via que é mais simples de resolver o problema de animais de rua, assim, mais eficaz. Justo. E existe algum projeto futuro para ampliar, melhorar os atendimentos dos animais do município? Eu Ou a gente penso, já tá num patamar assim que... Eu acho o patamar hoje, e se tu analisar os números, vamos dizer, qual é o número ideal? Nós não temos também um censo exato de quantos animais nós temos na rua mesmo. Hoje é difícil de tu ter essa contagem assim. Alguma noção possa se ter, sim. Mas o ideal, não tem isso. O ideal é a gente vai perceber no decorrer dos tempos. Nós estamos há 4 anos trabalhando forte na causa, né? Há 4 anos, acho que o município, vamos lá, trabalho que sempre foi feito pelos voluntários e até pelo município em si. Mas que a gente tenha olhado forte e olhado os resultados, como eu te falei, são 4 anos que a gente tem feito esse trabalho, né? Então eu imagino, né? A gente pode estar imaginando que daqui a pouco, em 10 anos, aí possa estar dando um resultado efetivo que comece a baixar esse gráfico, né, de animais de rua. Mas o projeto eu acho que começa
nas ações internas nossas, essas próprias ações de fazer esse trabalho com vocês aqui, acho que já faz parte do projeto, porque a gente vai entrar daqui a pouco na parte de sensibilização das pessoas, eu até posso até adiantar, se chegarmos lá, depois a gente já falou, mas o que é, eu acho que a conscientização é uma das palavras-chave dentro de todo esse projeto. Com certeza. Porque quando você pega o animal, isso é fato, né, Grace? A gente discute isso sempre. O animal é bonitinho, é pequenininho, é cheiroso, tá tudo certo. Vai no colo, tá dentro de casa, né? Por que esse animal tá na rua? Alguém algum dia largou ele na rua. Então, por quê? Porque, não gostei mais, cresceu, agora tem que limpar, tem que ter casinha, tem que ter comida, não tenho mais tempo. Então, a conscientização, quando eu vou adotar um animal, ou querer, ou comprar, inclusive, adquirir um animal, eu tenho condições de cuidar. Não é isso, eu não estou falando em condição financeira, né? Condição financeira sim também ajuda, porque tu tem um custo, mas a condição de cuidar. O tempo, a disposição, né? Exatamente. Responsabilidade. Que muitas vezes também o animal fugiu, mas eu não procurei ele. Hoje em dia nós temos tantas redes sociais, é tão fácil a gente divulgar, né, e encontrar numa cidade que nem a nossa, que não é uma cidade grande, nós temos redes bem ativas com os protetores, que a gente consegue divulgar algum animal que fugiu de casa. Então sempre tem que ter um interesse, tem que ter a responsabilidade. Uhum. Mas voltando à questão de projeto, então. Nós tivemos com a Grace há uns 10 dias atrás conversando com o prefeito, onde trocamos algumas ideias, e vocês estão dentro desse projeto também, o nosso pessoal da comunicação, em fazermos mais publicações, por exemplo, de animais que estão disponíveis para adoção, né? Então a gente hoje tem bastante pessoas que têm esses animais em lar temporários, alguns por apreço, por gosto, não querem mais se desfazer, entre aspas, né, doar esse animal, tá tudo certo. A pessoa pegou gosto, gosta do animalzinho, fica sentido em fazer, tá tudo certo, bem, vai ficar com a pessoa, tendo condições, vai continuar cuidando. Mas assim, o lar temporário são aqueles que pegam por um período X, que possam estar disponibilizando para adoção. Então a gente vai estar trabalhando em conjunto, com a Câmara de Vereadores, inclusive, para divulgar o material nas páginas oficiais do município, uma foto, o registro oficial, real do animal que está disponível para adoção. A idade aproximada, o nome do animal, então, se é castrado ou não, né, temperamento, tudo isso a gente vai estar divulgando para poder fazer com que as pessoas que queiram possam estar colaborando. E aí você vai estar colaborando também com as pessoas que têm lá na sua casa um animal por um período X. Se ela não tem mais condições de ter, acabou por ali, mas daqui a pouco ela pode estar abrindo vaga para um outro temporário também nessa residência, né? Então, isso tudo é uma corrente, é uma cadeia de ajuda que a gente vai estar trabalhando a partir desses momentos que, inclusive agora, dentro do Abril Laranja, a gente vai estar começar focando bastante nesse trabalho aí. Sim. O último levantamento de lar temporário no município, nós temos 113 cães em lar temporários e 34 gatos em lar temporário. Nossa. É um número grande, né? É muito grande. Então, por isso que a gente precisa de ações para conseguir fazer a adoção e dar uma chance desses animais encontrarem uma família. E como o Paulinho falou, abrir para que essa pessoa que tem, se disponibiliza a ser lar temporário, possa pegar algum outro animal que está em recuperação. Muitos animais que estão castrados, a gente precisa de um período, pelo menos de 10 dias de pós-operatório, que alguém fique, né, dê a medicação, faça os curativos. Então, esse seria o serviço de lar temporário. É isso que nós precisamos fazer, né, a adoção e liberar essas vagas. E também fazer o cadastro de quem tem interesse também se prontificar a lar temporário, porque nós damos uma ajuda para quem se prontifica, né, a lar temporário. Tem todo um apoio, por exemplo, ração, esse tipo de coisa, o município dá, né? Nós, na verdade, Dá, não dá? com uma certa limitação, mas volto a dizer, é muito que nós estamos fazendo em termos de ração, por exemplo, em relação ao que se tinha historicamente. Sim. Inclusive, a ração é algo que a gente começou a aportar a partir do ano passado, né? Então, é algo novo também. Então, a gente não pode, vamos dizer assim, que a gente está dando ração e que complica um pouco. Nós temos um critério, tem-se um cálculo por animal, não é tipo, a Deus dará, tem que ter um cuidado, senão não tem como, a gente não tem fim daí, né? Sim. Mas sim, a gente dentro do possível está colaborando também com a ração, mas diga-se de passagem,
o animal vai vacinado, vai castrado, vai chipado e, se for o caso da necessidade, né, um tanto de ração também. Então, quer dizer, ele vai em plenas condições de saúde, né, Uhum. para a casa da pessoa que quiser ficar com ele. Então, as condições a gente tenta fazer o máximo possível. Uhum. Eu acho interessante esse desbalanço, eu diria, de alguém que não gosta do cachorro e tem lar temporário que tem quase 50 cachorros, né? Sim. Nós temos um lar temporário que tem atualmente 41 cães. É muito cachorro. Muito legal isso. Isso eu diria assim, sim, o município está tentando ajudar bastante dentro do que é possível, mas realmente o desprendimento dessas pessoas que fazem esse trabalho social, esse trabalho de ajuda, é muito grande, porque isso são pessoas que desprendem de tempo, muitas vezes fora do horário trivial do nosso dia a dia, que vamos pensar, o trivial, o normal nosso vamos pensar agora, no horário laboral, às 8 às 12, da 1h30, 5h30, 6 horas, enfim, né? Uhum. Mas um animalzinho vai precisar de ajuda de noite, de madrugada, de manhã, Final no de frio, no semana, calor, final de feriado, semana, é isso aí. Então, férias. essas pessoas que desprendem esse tempo aí, se disponibilizam, realmente recebem, merecem o nosso reconhecimento. Uhum. E como é que funciona no município a questão dos maus tratos? Como que é a fiscalização? Tem punição? Não tem punição? Sim, existe uma lei municipal para isso, ela foi até atualizada recentemente. Nós, na Secretaria, recebemos denúncias. A gente sempre pede que as denúncias sejam embasadas em provas. Então, se conseguir fotografar ou filmar, nos repassem com o endereço completo. Se conseguir o nome completo da pessoa também que tá sendo solicitada a investigação. E eu faço a verificação na casa da pessoa. A gente vai e verifica como é a situação. A pessoa que fez a denúncia fica anônima, a gente não divulga, tá? Mas é feito e a gente, geralmente se a situação não é muito grave, a gente dá um prazo, uma notificação para que sejam feitas as correções, né? O que geralmente eu encontro? Abrigos impróprios, por exemplo, casinhas inapropriadas. Agora a gente vai entrar nessa época de chuva, de frio, a gente precisa de casinha adequada. Ambiente sujo, onde a pessoa não recolhe as fezes. Animais, geralmente é mais cães, né? Porque o gato é mais independente. Então, cães, por exemplo, um espaço muito pequeno, uma corrente, que às vezes não tem 1 metro de comprimento, o animal passa dia e noite, muitas vezes nesse calor do verão, sol sem uma sombra. Animais, às vezes, que têm algum problema de saúde que não foi verificado pelo tutor, né? Tudo isso a gente manda, a gente tenta conversar no local, já encaminha uma notificação para oficializar e pede a correção. Na grande maioria dos casos, a gente consegue que a pessoa faça a correção, né? E aí a gente continua fazendo um monitoramento. Mas existem alguns casos mais graves que a gente faz, inclusive, BO, né, boletim de ocorrência, junto da delegacia, né, e pede, então, a responsabilidade criminal, né, porque existe lei para isso também. E na nossa lei municipal prevê multas também, que a gente pode tá mandando para as pessoas quando não é feita essa correção que a gente pede. Claro que existem casos graves, né? Já foram encontrados animais em situação de risco grave, né? De risco de saúde. Aí, geralmente, a gente faz a verificação junto com a Polícia Civil. Ou a Brigada, a gente pede apoio nas situações para remover, sim, aí o animal do local e fazer, né? Aí não tem notificação. Aí a gente já entra nos trâmites legais e vai para processo, vai para fórum, a pessoa responde, né? Então, Uhum. tem lei, não é uma terra sem lei. Sim. E tem números de denúncias de qual que é a média, assim? Eu entrei agora, final de dezembro, então nós estamos ainda trabalhando nessas tabelas. Eu não tenho como te trazer um número oficial disso hoje. Uhum. Mas eu te digo que toda semana umas 3 ou 4 verificações é solicitado. Nossa, é bastante, né? É bastante. Muitas vezes é coisas pequenas, que é só a gente, né, pedir, Orientar, ó, né? né, coloca um vai e vem, não deixa só na correntinha, procura ali, ele tá, geralmente, muitas vezes é problema de pele, tem que procurar o veterinário, adequa a casinha, bota numa sombra, sabe, limpa, né, a questão dos vizinhos muitas vezes é por mau cheiro, moscas, ratos, né, Uhum. então toda essa verificação a gente faz. Sim. E tu já encontrou coisa assim bizarra? Ou não, nesse tempo que tu tá? Tá? Encontrei algumas situações pontuais, mas até para preservar, né, Aham.
Porque, inclusive, teve uma das situações mais bizarras que eu tive, que foi uma criação de aves dentro de um cômodo de casa. Assim que eu fiz o pedido, prontamente Aham. foi realizada a remoção, né? Então, a gente encontra, que não é só cães e gatos, eu Sim. encontro, também trabalho com aves, já resgatei pato lá nos caminhos do lago, pato Aham. doente, notificação de cavalo em terrenos, né, que estavam incomodando a vizinhança, cavalos em via pública. Então, a gente, né, trabalha no geral No geral. essa questão. Que legal. Hoje, infelizmente, né? Não, hoje. Como a gente tá no meio, a gente começa a perceber algumas coisas que daqui a pouco, quando tá em outra situação, tu não percebe muito, né? Temos percebido em alguns períodos aí, agora até posso te dizer nos últimos 3, 4 meses, parece-me que foi um período meio delicado, não dá para precisar o porquê, né? Uhum. Mas há bastante animais feridos, tipo, tu percebe que foram com violência, né? Sim. Ou com algum tipo de arma, ou arma de fogo, até arma branca, enfim, bem machucados mesmo, né? Temos animais aí bem. A Grace, inclusive, está colaborando, claro, vários, né? Mas tem um que nos vem na cabeça, né, Grace? Que é um que a Grace foi feito todo o atendimento e agora ela tem acompanhado esse animal que foi. A face dele foi praticamente esfacelada, né? E hoje ele está recuperado Uhum. praticamente, mas sofreu muito. Nossa, se tu vê as fotos aí, realmente não é legal o que certas pessoas fazem para os Uhum. animais. Esses são casos de animais que foram encontrados em situação de rua, na verdade. A gente não tem o histórico, então Não tem como. não foi uma verificação em loco em Em casa. loco, no caso, né? Isso. São animais que são encontrados, às vezes, na rua. Inclusive, esse cão em específico que o Paulinho está falando, era um caso que várias pessoas não se notificavam que ele estava andando na rua ferido, mas a gente não conseguia acesso, ele fugia, ele corria. Uhum. Então, no momento, ele se debilitou tanto que aí ele se deitou no local, não levantou mais, e a gente conseguiu resgatar ele, encaminhar para atendimento veterinário, né? Já estava com uma ferida bastante adiantada, o processo, né? Sim. Que agora, nos meses de verão, é muito comum a mias e a bicheira, que a gente chama, né? Então, cheio de larvas, então são feridas que são bastante feias. A gente não tem como precisar o que foi que começou, mas a ferida era grave na face. Tivemos 2 cães nessa situação agora nos últimos 2 meses, e estão em tratamento, estão se recuperando plenamente, estão em lar temporário, graças a Deus, assim, uma pessoa que se dedica muito na recuperação deles. Uhum. Então, a gente se depara com casos assim que sensibilizam, É né? verdade. Sensibilizam bastante, assim, animais que sofreram muito. Eu falo porque tem muita gente que vive na sua bolha ali e que não acha que não acontece isso na nossa cidade, porque é uma cidade pequena e tal, mas tem muita coisa que realmente acontece, né? Fizemos verificação em loco também de animais que precisavam, uma área pobre da cidade, que precisavam de castração. Chegando lá, me deparei com animais que não estavam em situação de ser castrados. A gente precisou primeiro fazer uma doação de ração para colocar os animais num peso adequado, fornecemos vermífugo, ração, junto com a proteção, para a gente poder, dali 15 dias, 20 dias, poder realizar a castração das fêmeas, porque elas não tinham condições, elas eram magras demais. Nossa. Mas era uma situação assim que onde as pessoas também passam necessidade. Aí como é que a gente vai exigir, né? Então, nesse caso, a gente intervém para dar um suporte para conseguir, né, depois fazer e resolver da melhor forma possível, né? Uhum. Então, foi feita a castração desses animais para pelo menos parar a reprodução. Sim. Grace, eu quero falar sobre dificuldades. Essa pergunta, na verdade, seria pro Paulinho, né? Mas a gente tá enfrentando dificuldade com o teu microfone. Só dá uma subidinha nele aqui. Aí, muito bem. Paulinho, quais são as principais dificuldades que são enfrentadas pelo poder público nessa parte da proteção? É dinheiro? É gente? O que é? Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que a gente, parte do processo que eu falei no começo, nós viemos evoluindo. Sim, com A gente certeza. está evoluindo, então, perante a dificuldade ou a realidade que tu encontra o cenário, você vai se adequando, né? Como eu te disse, não dá para julgar como que era tratado antes totalmente, a gente tem total conhecimento, mas a gente sabe que agora a gente tem demandado bastante esforço. Eu acho que a dificuldade maior é tu ter um equilíbrio, tipo, bom, peraí, até aqui, né? Sim, Porque senão o dinheiro, ele é finito. sim. Nós, a gestão municipal, obviamente, sempre comandados pelo prefeito, que nos dá o norte,
tem que ter um limite, né? Sim. Porque você tem várias outras demandas dentro do município. Sim, essa é uma e está se olhando, né? Mas eu acho que nós temos até uma certa, vamos pensar assim, dificuldade. Até onde nós vamos, né? Foi a conversa do senhor prefeito. Vamos trabalhar dentro do orçamento desse ano, mais ou menos nesse valor aqui. Vamos fracionar um valor em atendimentos mais urgentes. Tem que deixar uma reserva de valor financeiro para aquela urgência mesmo, né, Grace? Castrações, a própria ração que a gente começou a colocar. Então, assim, eu acho que a dificuldade é tu também convencer as pessoas, e não estou transferindo culpa, não. A gente tem que colocar as coisas com cuidado para não melindrar ninguém. Mas eu acho que a grande dificuldade é nós entendermos, assim, o quanto eu posso ter. Uhum. Que infelizmente, nós recebemos demandas assim de pessoas que não deveriam estar pegando. A gente sabe que as pessoas gostam do animal, não querem ver o animal sofrendo, mas é assim que funciona, amigo. Se você não tem condição, faz um contato conosco para a gente tentar colocar num outro ambiente. Uhum. Mas se você não tem total condição de estar cuidando daqueles animais, não seria para você. Sim. Né? Tenta fazer um caminho conosco para ver se a gente consegue apoiar, né? Mas eu te diria assim que hoje nós estamos bem encaminhados, né? A Grace é uma baita profissional, a gente já vinha fazendo esse trabalho com o Rogério. Vale salientar que nós temos uma colega lá na secretaria, que é a Adriana, que faz uma seleção, um cadastro, não seleção propriamente dito, usando os critérios, né? Mas ela é uma pessoa que tem um cuidado muito grande com isso, ela acompanha muito, faz os cadastros, acompanha, dá retorno para as pessoas, faz os agendamentos. Então nós temos uma rede hoje lá que funciona, né? Tem o secretário, sim, tem a profissional técnica e tem, nós temos que citar o nome da Adriana porque ela realmente é o nosso para-raio, né, Grace? Que ela faz ali e traz as demandas para nós. Nós estamos planilhando tudo isso nos últimos tempos. Desde que a gente tentou, a gente tem todos os dados, como te falei ali. Aqui é resumido, né? Mas nós temos todos os investimentos feitos. Então, eu acho que isso para a gente, para o futuro também, conseguir tomar uma decisão diferente. Mas eu acho que o caminho é esse, Matheus. Uhum. O caminho é esse. Nós precisamos conscientizar as pessoas. Quem tem condição, adota. Quem não tem condição, nos informe. E continuar investindo e olhando com cuidado nessa causa. E não, obviamente, não precisamos necessariamente aumentar os investimentos, mas os investimentos têm que ser mais ou menos por aí. Sim. E até as pessoas que têm algum animal que não se enquadram no cadastro único, sendo classe média, classe alta, castre seu animalzinho de casa também. Isso é um investimento que tu faz na saúde e para a tua vida. É um investimento tu ter um animal castrado. Uhum. Né? Então não precisa ficar dependendo do poder público. Se programa, se você tem um animalzinho, se você adotou, se você comprou, assim como você se programa para férias, se você se programa para tantas outras compras, né? Se programa, uma castração na nossa rede particular, o valor não é exageradamente alto. Cabe no orçamento, é possível parcelar, os veterinários parcelam. Então, para não deixar isso só com o setor público. Sim. Né? A pessoa se programa, faz a esterilização, posse responsável. Tu vai ter um animal mais saudável, vai viver muito mais tempo, vai ser um animal mais fácil de manter dentro de casa, eles ficam mais dóceis, tá? Eles não marcam território, evita fugas, evita brigas, né? Então só traz vantagens. Uhum. Né? A única desvantagem na castração é que eles ficam um pouco mais gordinhos, mas aí a gente regula um pouco na questão de ração e do exercício e fica tudo bem. Mas às vezes é até vantagem que ele fica bem fofinho. Boa, Matheus. Para ter uma ideia aqui, Matheus, eu tenho só os dados aqui que eu trouxe desse ano, de janeiro e fevereiro, tá? Nós castramos 123 animais, tá? Então, assim, desses animais castrados, 37 foram cadelas. Se a gente pensar que cada cadela tem 5 filhotes a cada meio ano, então nós tiramos da rua por cadela 10 filhotes, tá? Então, olha o número, a gente tirou da rua 370 filhotes em um ano, que não vão nascer. Uhum. Então a gente, né, tirou esses animaizinhos que iam nascer, a grande maioria morre, né? Outros vão para a situação de rua, não temos lar para todos. E gatas também nós trabalhamos, gatas foram 30. Se a gente tiver também uma ideia que a gata pode ter 2, às vezes até 3 ninhadas, com uma média de 4 filhotes por ano, a gente deixou de ter 240 filhotes só com as castrações que a gente fez no mês de janeiro e fevereiro. Nós temos todo o ano ainda para trabalhar. Uhum. Essa nossa demanda aqui de janeiro, ela foi bem alta, porque nós tínhamos ainda uma lista do ano passado que a gente precisou, né,
agilizar um pouco a lista, que nós estávamos com muitos casos pendentes já, pessoas que estavam há muito tempo na lista. Então, como a gente estava com a verba fresquinha, a gente fez isso, né? Uhum. E agora a gente quer manter isso estável, mas os números tendem a cair um pouco durante o ano, porque nós temos uma programação. E nós precisamos também manter um valor de reserva para os casos, né, que precisam de atendimentos urgentes, que nem a gente falou, cães atropelados, machucados, feridas, né, animais de rua, que a gente precisa dar um suporte. E muitas vezes não são atendimentos simples, são atendimentos complexos devido à gravidade das lesões que a gente se depara. Uhum. Mas muito legal esse número ser tão alto assim, porque mostra que a gente tá trabalhando pra acabar com isso, né? Acabar com os animais na rua, acabar com o sofrimento dos animais ali. Então, isso a gente não vai ter o resultado imediato, né? Mas eu acredito, assim, que anualmente, que se a gente não tivesse começado esse trabalho há 4 anos atrás, o número seria muito maior hoje de animais de rua. Com certeza. E o pessoal reclama muito, mas a gente não consegue pegar todos os animais e botar numa caixa e, né? Não tem como fazer isso. A gente tem que trabalhar em cima dos que estão ali, castrar e tudo mais, e pro futuro, né? E eu, como clínica, né, que percebo também um número, que desde que o projeto começou, então 4 anos, a gente tem menos filhotes e tem menos doenças de filhotes, como a parvovirose e sinomose. Uhum. Quando eu comecei a trabalhar aqui no município, recém-formada, eu atendia muito mais casos. Não que não tem, mas de pegar ninhadas e perder ninhadas, né, inteira, cãezinhos, gatinhos, por doenças infectocontagiosas. Como a gente já conseguiu baixar esse número de procriação, está bem longe do ideal, mas a gente já está num caminho, a gente já percebe que até esses números de doenças infectocontagiosas a gente tem um pouco mais controlado. Ah, que legal. E como que a população consegue contribuir para combater os maus tratos, o abandono? Tem como eles contribuírem? A gente pede sempre auxílio, o que a gente mais necessita são lares ou pessoas dispostas a adotar, porque a Uhum. gente precisa, a gente, né, faz um trabalho inicial, mas a gente no final tem um animalzinho ali apto para doação. Então eu peço assim que quem puder, quem abrir seu coração, né, adote um animalzinho, né? Não é a raça que vai fazer ele ser mais ou menos amoroso, Uhum. né? Então, se tiver na possibilidade, adote. E também peço a contribuição com os protetores, né, voluntários independentes, porque isso é uma percepção que cada vez menos tem pessoas dispostas a trabalhar com os protetores ou doar para eles. Eles Uhum. eventualmente fazem alguns projetos, como pedágios, né, para conseguir uma verba, porque eles têm os gastos extras. Né? Eles fornecem, por exemplo, vermífugo para muitos animais. Um desses lar temporários que tem um número muito alto de cães, e eles compraram as vacinas polivalentes, que são as das viroses, né? E eu fui aplicar as vacinas para eles, Uhum. né? Que isso são verbas que não estão previstas na nossa conta municipal, e a gente não tem como também atender tudo. Então, quem puder ser voluntário, quem puder abrir sua casa, né? Para um cachorrinho, ajude, quem não pode, ajuda na divulgação, né? Tem os grupos nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, a gente sempre tem os grupos, né? Faça parte, você vai estar por dentro, você vai ver os animais. E mesmo porque se o teu cachorrinho fugiu, né, que tu precisa encontrar, ou você encontrou um cão na rua que acha que pode ter um tutor, é ali que a gente faz as divulgações. Uhum. E o que eu quero saber é que vocês percebem que a população tem se conscientizado mais sobre esses cuidados com os animais, porque a gente tem bastante lares temporários, né? E aí o pessoal compra as vacinas, como a Grace falou. Vocês acham que as pessoas têm se conscientizado mais ou não? Olha, é um número que não. Como que a gente vai medir? Mas eu acho que, como diz a Grace, a própria diminuição de casos, até de doenças, enfim, eu acho que já é um sinal que o pessoal está olhando mais. Eu acho que tem bastante apelo né, em mídias também hoje que faz com que as pessoas, que nós pensemos sobre isso. Dentro do município a gente pode falar mais sobre isso. Uhum. Esse trabalho que vocês estão fazendo, volto a dizer parabéns, porque eu acho que é uma sequência daquilo que a gente vem fazendo, mas publicando mais as ações e dizendo, eu acho que essa consciência, falar para as pessoas o porquê cuidar, o que pode acarretar não estar cuidando, qual é a importância de cuidar bem, essas coisas assim eu acho que são importantes. A própria campanha, né, que a gente vai estar lançando aí, sábado tem essa jornada aí que vai ser feita, né, essa caminhada, né, que Uhum. parte daqui o projeto. Acho que é importante, vai ser falado bastante de hoje para amanhã, sábado também. Eu acho que todo o projeto, eu acho que é isso aí que a gente vem fazendo, divulgando, sensibilizando, disponibilizando animais para adoção, usando as redes sociais
Acho que a população tem colaborado, sim, tem melhorado. A gente tem que continuar falando, porque senão é um assunto que tu pode esquecer e quando tu vê ele se avoluma do jeito que você, perdi a mão, vamos de novo. Sim. Então a gente tem que ser dentro do que podemos conversar e ir repetindo ele às vezes para o pessoal lembrar. Ao meu ver, isso é uma demanda mundial, né? Cada vez mais os animais estão mais próximos e mais humanizados, nós temos mais empatia por eles. Então, os cuidados, né? E o olhar, antes aquele animal de rua que passava despercebido, hoje não passa mais despercebido. Nós temos muitas pessoas, né, com um olhar mais carinhoso e mais atento. Sim. Né? A tendência mundial é famílias menores e onde a gente geralmente inclui um pet, né, como apoio emocional. Sim. Até eu, lá em casa sou eu, minha namorada e meu cachorro, né? Cuida bem dele, hein? Com certeza. Pai de pet. Até porque se eu não cuidar, ó a avó do cachorro ali, ó. Não, e é exatamente isso que a gente queria falar nesse podcast sobre a nossa caminhada, o nosso Abril Laranja. Porque a gente vai ter a campanha de adoção lá, né? A Grace tá me mandando vários cachorrinhos lá pra gente fazer umas artes legais. Vai estar lá também fazendo a chipagem, né? Que a gente vai ter. O que mais que a gente vai ter, Paulinho? Distribuição de inibidores de sil, porque nós temos também esse serviço. Não é o ideal aplicar os inibidores de sil, hormônios, eles têm alguns efeitos colaterais, mas quando bem indicados, eles são um auxílio. Mas muitas vezes o inibidor de sil nos auxilia para aqueles animais que estão aguardando na lista, né? Para a gente conseguir, né, evitar uma gestação desses animais até que a gente consiga fazer. Então, nós vamos estar também com a distribuição de algumas doses gratuitas lá. Que legal. Não sei se vocês sabem dos números dos inscritos já, mas já temos 60 cachorros, mais de 60 cachorros inscritos para caminhada. Cada um teria que trazer 1 quilo de ração, mas tem gente trazendo muito mais, né? Que vai ser destinado para os lares temporários. Inclusive a Diri ali, Ciene, a avó do Bento, trouxe 7 quilos. Sim. 7 quilos de ração. Então tem gente trazendo muita ração, porque o pessoal se importa mesmo com a causa, né? E ela vai adotar também. Vamos adotar. Isso aí, Jessinha. Daí eu sogro pira. Mas esse apelo, né? Vamos só reforçar, então, pessoal, no sábado, esse trabalho de cadastro. Nós vamos ter o material, né, Matheus? Tu tá organizando aí junto com a Grace, material de audiovisual lá. Sim. Isto, onde vai estar passando, nós não teremos a possibilidade de ter, bom o pessoal saber, de ter todos os animais disponíveis para adoção lá, porque senão pode dar, né, Grace? Dá uma bagunça, né? Os bichinhos. A gente não leva por uma questão de estar suscetíveis a viroses, Isto. né? Mas nós vamos ter fotografia, informações, e se a pessoa quiser conhecer pessoalmente, Sim. a gente vai fazer o link, né? Sim. A gente, né, consegue ali na semana posterior botar em contato. Isso. Vai ter uma televisão lá, né, Matheus? Vai estar passando. Vai ter uma TV, então, para o pessoal entender, onde vai estar passando a imagem dele durante a tarde ali. Sim. E o pessoal vai estar podendo olhar e tá bom, eu gostei, show de bola. Temos uma ficha lá, onde a gente vai preencher o cadastro da pessoa, contato e que nem diz a Grace durante a semana aí, fazer a visita e adotar o animalzinho. Com certeza. Então eu quero deixar o convite pro pessoal se inscrever pra caminhada. Traz seu pet, passeia ali, vai ganhar brinde, vai ganhar uma bandaninha, vai ganhar uma amostrinha de ração ali, que a gente recebeu também, uma bolinha. E vai estar ajudando aí na causa contra os maus tratos, né? E na causa animal como um todo. Enfim, Paulinho, Grace, alguma consideração final? A gente já tá estourando o tempo já. Eu quero dizer que eu vou estar à disposição, então, no sábado de tarde, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, sugestões, nós estamos abertos. A gente quer somar forças nessa causa. Todo mundo é bem-vindo para participar. Show de bola. Eu acho que o esforço é coletivo, né? Eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente começa a disseminar informação e o esforço começa a ser coletivo. E daí, claro que daí você volta para dentro do teu lar, dentro da tua família e olha lá o que tu tá fazendo de correto ou não, né? Então, o município não anda sozinho. O município sim precisa de ajuda das pessoas. E quando eu falo ajuda, são ajudas de voluntários, são as colaborações de todos em cuidar dos animais, porque pode não parecer, mas vai gerar um problema maior. Se todos nós pensarmos aqui, nós estamos em 5 aqui na sala, se cada um de nós optar por não cuidar bem do seu animal, o problema é maior, né? Sim. Então, não, eu não vou cuidar, não vou cuidar, não vai dar nada. Mas se todos pensarem da mesma forma, vai dar um problema sim. Então a gente faz esse apelo aí pro pessoal que cuide do seu animal, preserve.
A gente tem limites, como eu falei antes, não temos como estar atendendo todo mundo, pedimos a compreensão, mas gradativamente nós estamos conseguindo evoluir no processo. Contamos aí com a colaboração de todos. Show de bola. Paulinho, Grace, muito obrigado por estarem aqui hoje. E a gente espera todo mundo sábado lá na praça. Lá na praça não, aqui na frente da Câmara para caminhada. Perfeito. Isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.